César é ímpar. Oi, Olá, tudo César, bem? Me escutam? tudo bom, meu amor? Como é que você tá? E aí, tá tudo bem? Ah, estamos aqui nessa loucura de quarentena, de teletrabalho, muita exigência e Não, estamos tentando fazer o melhor. e eu digo para todo mundo, Saudade. eu digo para todo mundo, a gente tá se reinventando, César, porque, na verdade, a gente não pode estar abraçando, a gente não pode estar sentindo o cheiro, mas a gente vai ter que perder a vergonha da câmera, a gente vai ter que perder a vergonha de estar falando de defronte Justamente, de um aparelho tecnológico e vamos levar para frente, que a nossa realidade agora é essa, né? exatamente, é isso mesmo, porque assim, é um desafio que estamos tendo que aprender a fazer fazendo, né? Como diz aquele ditado, é trocar o pneu do carro em alta velocidade, É né? isso aí, é isso aí. E isso. Ó, que saudade de Belém, como é que tá o povo de Belém, ó? Beijo pro céu de Belém. Na semana da quarentena, eu iria para Belém dar aula aí, estava ansioso para visitar vocês, aí para tudo, aí teve que cancelar, né? Mas assim, Sim. estamos juntos. Um abraço, o povo que eu adoro, muito acolhedor. Adoro essa cidade aí quente, né? Uma cidade muito acolhedora. É, César, tem boas lembranças. com certeza. Realmente a gente teve que parar um pouco agora, é como eu digo para todo mundo, é, a gente teve que se repensar, respirar para poder seguir em frente. Parar, Exato. a gente não parou. A gente não pode parar. Sim, A gente tem que tomar exato. agora outros caminhos, não é verdade? Porque Sim, sim. realmente você iria estar aqui conosco em Belém para dar a aula pela Sinspeg, a Neuroclínica, mas nós não vamos deixar de ter nossa aula. Só que não presencial. Sim. Não aqui, todo mundo junto para sair, para almoçar, não tem isso. A gente vai estar se Ó, vendo de outra maneira. saudade para as docas, né? É verdade. Então, aí com isso vem o quê? A nossa primeira pergunta. O junto misturado e as emoções vão para onde, César? Lá para cima. E se as emoções vão lá para cima, a flor da pele, né? A gente podia entender um pouquinho o que é emoção. Fala para gente, César, um pouquinho das emoções, como a gente pode identificar se elas estão nos tolhindo, se elas estão sendo saudáveis ou não. Fala aí um pouquinho para gente. Nossa, sim, de fato, estamos todos, né, com a emoção à flor da pele. Agora, para a gente entender um pouquinho da emoção, é importante voltar um pouquinho do referencial que eu gosto muito, que é o valor, que é basicamente a afetividade, né? O que é afetividade, né? A emoção faz parte da nossa afetividade, que é essa capacidade de ser afetado por sensações agradáveis ou desagradáveis, como dizemos assim. Então, a emoção é a primeira etapa dessa afetividade. Então, a emoção, qual é o problema aqui da emoção? Que ela é corpórea, ela é altamente contagiosa e nós não conseguimos fingir quando estamos emocionados. Ou Sim, mais, nós não conseguimos é, separar a emoção do trabalho. E quando a emoção vem, ela vem com tudo. Então, nosso corpo, sim, ele reage às emoções. E nós estamos vivendo um período agora de muitas emoções, porque nós estamos sendo cobrados para executar tarefas que nós não estávamos com essa afetividade pronta para isso, né? Então, mexendo todo o nosso aspecto de afetivo. Essas relações afetivas que nós temos já padronizadas, elas tiveram que ter essa reconfiguração. Então, quando eu falo da afetividade, eu falo da emoção primeiro. Então, a emoção, ela é corpórea, é primitiva, e ela é o primeiro sim. contato que nós temos com o mundo. Quando nasce um bebê, qual a primeira reação dele? Chorar. E o choro Chorando. deixa todos nós emocionados.
pais, todo mundo. Por quê? Quando eu estou nervoso, o que acontece? Quando eu estou emocionado, né? Meu coração dispara, as pernas ficam bambas, as mãos ficam todas suadas, né? Então, não tem como disfarçar. E para o valor, tem uma segunda etapa da afetividade, que é o sentimento. Então, é importante ultrapassar a segunda etapa, porque quando eu estou emocionado, eu não consigo raciocinar direito, eu não consigo produzir. Sim. Então, quando eu passo a segunda etapa, que é a questão do sentimento, o sentimento, na verdade, é essa exteriorização da emoção. É quando eu sou capaz de dizer para o outro, olha, está me incomodando, eu não dou conta disso agora, eu preciso de ajuda, eu quero ajuda. Então, quando eu consigo verbalizar essa emoção, eu vou para a segunda etapa da afetividade, que é esse sentimento. As pessoas confundem, tem gente que é muito sentimental. Então, pessoas sentimentais são aquelas pessoas que expressam verbalmente, né, ou com alguns, né, gestos, as suas emoções. Mas, para que possamos ser de fato produtivos neste período, ou em outros períodos, mas nesse especificamente, precisamos ir para o terceiro período, a terceira etapa da afetividade que o Valon chama, que é da paixão. Né? O que é paixão, na verdade, para o Valon? É quando começa a aparecer o autocontrole. Né? Então, a emoção é quando eu consigo autocontrolar, respirar, né? Entender o contexto, reconhecer essa paixão, e eu começo a produzir mais. Né? Porque quando eu deixo ser sequestrado pela emoção, eu diminuo a minha produção, eu diminuo o meu poder de trabalhar, de ser mais eficiente, e aí gera em nós esse sentimento de improdutividade, de angústia, de incapacidade, e, em alguns casos, a tristeza, né? E leva para outros fenômenos muito mais graves, depressão, é assim. Como é que eu posso estar amenizando isso? Como é que eu posso estar me gerenciando para eu não ficar refém dessas emoções? E com isso, baixar a minha produtividade. Acaba um dia esgotada. Exato. Então, assim, acho que o mais importante nesse contexto é reconhecer a emoção. A emoção, ela não vem de repente, ela não aparece assim, né, do nada. Ela vai enviando sinais. E temos que aprender a ler estes sinais. Né? Que é isso? Quando eu reconheço, ou quando eu tenho alguma situação que provoca em mim sensações corpóreas, que o corpo... imagina a cena, quando eu... Porque assim, qual é o complicado? Que a emoção, ela não nosso cérebro não consegue entender realidade de ficção. Sim. Todos nós já passamos por sensações emocionais puramente por fantasia da nossa cabeça. De imaginar situações hipotéticas que aquela imaginação roubou de nós de viver aquele momento presente que é o mais importante. Então, a dificuldade que a gente precisa entender é começar a reconhecer, a não dizer assim, eu consigo lidar com isso, eu não estou emocionado, né? Eu consigo separar as duas coisas. Não, nós não conseguimos separar as duas coisas, porque nós somos pessoas únicas, pessoas emocionais, né? Com todo o sentimento, com toda a emoção, com toda essa afetividade. E o que é importante, então, que alguns autores, né, sugerem? Então, assim, como dicas, eu gosto, quem me conhece, eu adoro ler, e, assim, uma dica é que esse livro, que é A Linguagem das Emoções, é um livro do Paul Ekman, que ele trabalha justamente esse reconhecimento, né, das emoções, e ele mapeou algumas emoções que são aculturais. Por exemplo, emoção de alegria, tristeza, raiva, medo. São emoções quase que qualquer cultura reconhece quando nós estamos felizes
quando nós estamos tristes, Sim. quando nós estamos decepcionados. Então, se eu não estou bem, se alguém pergunta, está tudo bem com você? Sim, estou. Então, assim, o jeito que a pessoa fala, a gente percebe que não está bem. Porque o corpo então, quando eu fala. consigo ver, o corpo fala. E o poeta, ele realmente trabalha com essa linguagem das emoções. Então, quando eu reconheço, tem uma frase interessante dele que eu queria compartilhar com vocês, ele coloca o seguinte: as emoções desenvolvem e nos preparam para lidar rapidamente com os eventos. Então, se eu consigo reconhecer, perceber que eu estou recebendo sinais que eu vou perder o controle, eu tenho que usar rápido uma outra situação para me acalmar. Ou tomar uma água, ouvir uma música, contar take 10. Cada um vai criar a sua estratégia que te ajuda a reconhecer e depois agir para fazer o que tem que ser feito, né? Uma outra questão importante que a gente sabe disso, quando ele reconhece, né? Quando eu reconheço essas emoções, eu também sei que ela vai passar. Imagine vocês, quantas situações que nós imaginávamos naquele momento seriam uma tragédia e hoje não lembramos mais. Então, igual a situação de pandemia, é uma tragédia. Todos nós estamos e seremos afetados por ela. Mas o que nos mantém vivo? Essa esperança que vai passar. Vai passar. Quando? Não sabemos. Então, a emoção, eu preciso lidar com isso. Às vezes, dá um momento de chorar. Sim, chore. Né? Você não quer chorar todo mundo? Vai no banheiro, vai no suor. Mas eu preciso extravasar, eu preciso deixar as minhas emoções vir à tona. Porque senão ela vai vir à tona em outro momento do meu trabalho. Né? Então, quando eu reconheço os sinais e crio estratégias para amenizar isto, eu consigo lidar melhor com essa situação. O grande problema é que nós estamos observando, eu, por exemplo, na escola, alguns professores estão muito emocionados. O que para mim é coisa normal, para eles ou vice-versa. Uma palavra que você fala desencadeia no outro várias sensações e sentimentos que para você foi normal, para ele não. Porque ninguém consegue entrar no outro. Nem consegue saber o que está acontecendo com o outro. Então, alunos relatando para nós que ela não está conseguindo produzir. Né? Porque na escola tinha um ritual, tinha um horário, né? E o maior problema que nós temos justamente é de organizar a situação dessa agenda de trabalho. Estamos sobrecarregados. Então, a primeira dica é essa, assim, estamos todos juntos sofrendo os mesmos dilemas. Uns lidando melhor com as suas questões emocionais, porque já tinha isso mais bem resolvido. Sim. E quem já tinha alguma dificuldade, o momento só aflorou, só revelou, só evidenciou aquilo que é da pessoa. Sim. E uma outra coisa importante também é saber lidar com as emoções significa compreender que cada um tem que lidar como indivíduo. Né? Tem pessoas que têm facilidade, que não é muito o meu caso, né? Alguns acham que eu sou muito frio, calculista e tal. Mas lidar com a emoção não é ser aquele... não, é você entender que o problema é da pessoa e não se ficar claro para nós, e não meu problema. Agora, o que eu posso fazer para ajudar aquela pessoa a resolver o seu problema? Perfeito. Porque não raro as pessoas, principalmente na nossa questão de escola, tal, elas têm, tem um problema, e passa o problema dela como se fosse seu problema. E tem muita gente que sofre muito por carregar problema dos outros. Verdade. Então isso tem que ficar claro para todo mundo, que é ajudar o outro, não significa fazer para o outro. Às vezes ajudar o outro significa, às vezes, um empurrãozinho no outro, o outro também dá um passo que é dele. Né? E isso é interessante a gente pensar. Né? Quando eu trabalho com a emoção, eu tenho que entender que ela
pode bloquear a minha produtividade. Quando eu jogo o meu problema para o outro, espero que o outro resolva, eu estou sendo menos improdutivo. Então, tem pessoas que são muito emocionais, do ponto de vista de querer que o outro resolva aquilo que ela deveria resolver. Na escola, isso infelizmente, não é quase que normal. E neste momento é muito grande, porque ele sempre joga, né, em relação a uma pergunta, acho que foi da Jane, né? E como trabalhar com as emoções dos pais? Muito complicado, porque os pais também estão passando pelos mesmos problemas. Antes, os pais mandavam as crianças para a escola, a escola que eu sou diretor, uma escola de ensino integral. Então, as crianças ficavam na escola das 7 da manhã às 4:30 da tarde, com 3 refeições, com um aula, projeto de vida. Então, ia para casa, tudo pronto. Hoje, da noite para o dia, essas crianças que ficavam o dia, parou tudo. Os pais estão também, alguns trabalhando, e as crianças não foram preparadas, nós, para lidar com essas questões de rotina e de organização. Então, elas não estão dando conta. Então, os pais também nos pedem ajuda de como fazer. Sim. Né? E aí, o que fazer, na verdade, ajudar, no mínimo, ajudar os pais a ter uma rotina, né? A passar um pouco de tranquilidade, não ficar cobrando muita coisa neste momento, mas que produza. Não pode ficar bem sem produzir, mas não pode pedir muita coisa, porque elas não estão dando, elas não têm apoio do professor. Porque, assim, nem todo mundo tem autonomia para estudar sozinho, né? Precisa do apoio. E a gente conversando ontem com uma aluna, né? Ela dizia, eu não consigo fazer lição se o professor me ajudar. Eu preciso do contato com o outro. Eu quero que o outro me explique. Só que esse outro agora está como nós estamos. Eu aqui em São Paulo, vocês em Belém, em Rondônia, né? Então, hoje a mediação é a tecnologia. Então, temos que reaprender a ter relações afetivas, emocionais, por meio que não é mais o abraço, Sim. Não é mais o aperto de mão, né? Então, isso que está prejudicando muitas relações. Saber lidar com as emoções é saber lidar com o seu próprio corpo, com a sua própria vida. Porque as emoções, ela não é um apêndice que eu tiro, né? Que não vai fazer falta nenhuma, e acabou. Não! Ela não é algo residual, né? O Ekman coloca muito isso no livro dele de Várias Emoções. Eu não posso remover, porque ela é intrínseca à nossa vida. Então, são as emoções que nos tornam ser quem nós somos. Sim. Então, foram as emoções que nos fizeram sobreviver períodos pré-históricos até chegar agora. De fugir, de correr, de saber a hora que eu tenho que falar, a hora que eu tenho que calar, a hora que eu tenho que segurar. Então, eu, por exemplo, estou tentando viver um momento de falar menos. Mas quem não conhece, é mais difícil fazer isso. Eu juro que eu tento, né? Assim, de falar menos, de ouvir mais. É um exercício. Porque assim, é um exercício que temos que aprender. Porque assim, o tempo do outro ali, né? Mas nós vamos aprendendo a lidar com essas questões. O importante é ter humildade, que nós estamos sempre em construção, sempre aprendendo, né? Então, eu posso dizer aqui o quê? Eu posso dizer que as minhas emoções não controladas, elas impedem a minha produtividade no teletrabalho. Sim. Sim. Observe as pessoas que nós... Né? Exatamente. Observe as pessoas que nós convivemos. Sim. No nosso dia a dia, no nosso trabalho. Quem são as pessoas que menos produzem? Não são as pessoas, em tese, muito mais emocionadas, muito mais sensíveis, muito mais melindrosas, muito mais nhenhenhê, falando no português. Claro. Muito mais, eu digo assim, são aquelas medrosas, como você falou, são aquelas que fugiu a palavra, é como se elas não tivessem o poder de decisão, são a dúvida paira junto com elas. Mas se eu fizer, como eu faço? Como é que faço? Como é isso? E se fizer assim? É o se, é a pessoa se, como eu digo. Se. Gente, vai e faz. Elimina o se, né? É melhor arrepender. Por exemplo, arrepender por ter feito,
né? Por exemplo, tem algumas questões que eu fiz, que eu disse que eu não faria e não diria, mas eu já disse. Eu não tenho como retirar o que eu disse. Paciência, né? É aprender a lidar com isso e procurar melhorar. Agora, eu volto a repetir. Nós colocamos, você perguntou a questão, isso atrapalha o trabalho? Sim, atrapalhava antes e agora mais. Porque antes, essas pessoas que sugam as nossas energias, como bem colocou a Ana, no trabalho presencial, elas tinham muito mais apoio dos outros para ou fazer por elas, Isso. ou fazer com elas. Com Neste momento, ela não tem muito alguém para ela, para apoiá-la, para incentivar, para fazer junto ali, faça comigo, né? Não, ela vai ter que desenvolver essa autonomia, então ela vai ter que crescer e crescer, não tem outra opção. Não tem onde apertar o pé e descer. Não dá para descer mais dessa nave terra como ela está agora. Então, eu tenho que aprender, né? Aí tem que procurar ajuda, ou ajuda especialista, vai no psicólogo, vai no terapeuta, faça meditação, faça várias coisas. Precisa procurar ajuda se não está dando conta de resolver, de lidar com as suas emoções. Sim. Porque assim, uma hora ela vai explodir. E pode, então, ser um pouquinho mais produtivo. Quais são as dicas que tu deixa pra gente? Porque depois a gente ainda dá uns 5 minutinhos para quem quiser perguntar ou Sim, colocar alguma observação. é isso. O que eu uso para mim? Então, como é que eu estou procurando ser um pouquinho mais produtivo nesse momento? Porque assim, trabalhar em casa, gente, sejamos honestos, o povo adorava trabalhar em casa. Não é bom. Né? Por quê? Porque assim, quando você sai para trabalhar no seu trabalho externo, na escola, tem um ritual, vai tomar um banho, passa um perfume. Esse ritual, ele vai mandando mensagem para o seu cérebro para uma ação. Aí você já levanta da sua cama, desliga o celular, por exemplo, umas coisas que eu não faço, eu não levo o celular para o meu quarto, eu desligo o celular 10h30, quando eu vou para a cama. Quando eu levanto e vou ligar o celular, já tem mensagem, está respondendo, já está trabalhando. Nem escovou os dentes direito, né? Então, no café você está respondendo. Então, temos que tomar cuidado. O primeiro cuidado que eu estou tentando fazer, no início era pior, mas estou melhor hoje, que é, eu falei para vocês, comece a ler os sinais que a emoção está te enviando. Depois disso, tenha disciplina. Eu sei, disciplina não é uma coisa que eu aprendo noite por dia, mas existem técnicas de disciplina. E uma das técnicas de disciplina é você ter uma rotina. Né? Por exemplo, nessa quarentena, tem coisas que eu não fazia e estou fazendo agora, que virou já um hábito. Então, quando a rotina, quando essa minha disciplina vira rotina, vira um hábito. Por exemplo, meditar. Né? Então, todos os dias, eu tenho meu tempo que eu medito. Eu também. Né? Aí a dica, eu uso 12 aplicativos, eu uso o Lojong, que é um aplicativo que é uma meditação mais zen budista ali, e o outro aplicativo que é Passos a Rezar, que é católico, que é um do Evangelho do Dia, que eu medito. E isso está me fazendo bem, porque eu já estou 80 dias meditando, então já virou hábito, né? Depois fazer exercícios físicos também. Isso nos deixa mais produtivo, porque você levanta, você toma um banho, você já fica mais desperto. Então, disciplina, organização, gente. E como que eu vou organizar as coisas? Eu tenho que ter um ritual, né? Por exemplo, desde sempre, eu uso agenda. É verdade. E eu faço checklist, né? Então, as tarefas do dia, eu vou fazer um checklist. Por exemplo, domingo à tarde é o dia que eu planejo a minha semana no meu planner, né? No meu semanário ali. Vou colocando as reuniões, as ações, as coisas. Isso mesmo. Aí eu só vou vendo as semanas, ó. Isso nos dá o quê? Essa organização, né? E aí, assim, quando eu planejo a semana, pelo meu dia, então eu vou ticando o que eu vou fazer no dia e vou marcando o que eu consegui fazer. No final do dia, eu vou marcando o que eu consegui fazer e jogo para outro dia. Quando eu faço isso, que eu uso a agenda, vou fazer um checklist, quando eu cumpro a minha agenda, o cérebro, ele é recompensado.
ele entende que você está sendo produtivo, você produziu, você conseguiu cumprir o que você planejou. Sim. E aí, a rotina também me ajuda a não deixar que outras pessoas roubem. Por exemplo, quem quiser me seguir no canal do YouTube, lá tem vários vídeos que eu estou postando sobre produtividade, sobre foco. Tem um vídeo que eu trabalhei sobre foco, então veja, eu dou algumas dicas de como ser mais produtivo, como manter o foco. Um delas é, não deixe as pessoas desorganizadas desorganizar a sua vida. Sua vida. Tenha sua agenda, faça o que você planejou. Quando terminou de fazer o seu trabalho, vai ajudar o outro, né? Uma outra coisa importante a gente observa que é que rouba a nossa produtividade. Também tem outro vídeo no canal do YouTube, vocês podem lá ver, é dica de usar o WhatsApp, o celular, né? É um vídeo que é muito interessante, que assim, no início da pandemia, eu quase que surtei com tanta demanda de... Depois mandava mensagem sábado, domingo, feriado, da noite. Espera um pouquinho. Meia-noite. Né? Não, eu trabalho 8 horas por dia como diretor, das 7 da manhã às 4h30, hoje das 8, das 5. Então, procurar mensagem neste horário. Então, tem que ter essa organização. Se outro mandou a mensagem depois do horário, não responda. Responde no outro dia. Não sei se é coisa grave, mas são perguntas que dá para esperar muito fácil quando eu estou trabalhando, muitas vezes. Meu telefone fica sempre no silencioso. Então, dica, deixe em silencioso. Se você planejou executar algumas tarefas, execute as tarefas, não fica olhando o celular. Quando você terminou aquele programado, você vai olhar o celular como se fosse um prêmio. Sim. Então, o seu cérebro vai perceber que você está premiando, você está compensando. O cérebro, a gente adora a compensação, adora mimo. Verdade. Não fica toda hora lendo. Porque você, por exemplo, às vezes eu vou fazer ata, documento, vou escrever artigo, né? Eu tenho que entregar um artigo sábado agora para o jornal. Quando eu vou escrever, eu desligo tudo, eu vou escrever, coloco a minha musiquinha de fundo. Então, uma outra coisa importante que a gente precisa entender para nós sermos produtivos é o quê? Relaxar. Fazer o que é possível fazer. E cada um vai descobrir que relaxa. Então, temos que descobrir o hobby. Uma coisa que te deixa... Eu adoro ouvir música. Eu amo. Aqui o povo reclama que eu fico com fone no ouvido. Mas aquele fone de ouvido, eu tô entrando num outro universo. Música... Gente, eu tô agora na sessão nostalgia, vendo músicas que eu não ouvia antigamente, que eu não ouvia faz anos. Tina Turner, Led Zeppelin, Queen, ouvindo clássicos, né? Então, assim, escutar. E aí eu escuto música de relaxamento para me deixar um pouquinho mais calmo. Então, quando nós temos essa ideia, né, de ter isso, né, e por fim, né, dessas dicas, então, dica lá, organização, ter uma agenda, ter uma rotina, né, relaxar, deixar o celular desligado ou no silencioso, não ficar toda hora checando a mensagem, né? Olha, o que mais rouba o tempo nosso é o bendito celular. Tá? Isso a gente precisa aprender a lidar com isso. Verdade. E por fim, gente, precisamos, uma coisa que assim, meditar, né? Precisamos ter um momento conosco. Verdade. Né? Só nós. Né? Eu começo até agradecendo, César, você ter aceito o meu convite, porque eu sou cara de pau mesmo, gente. Tu fala na meditação, eu tô hoje há 16 dias meditando. Tá. Opa! Uma coisa assim que realmente parece que tira a gente desse plano e devolve, e a gente consegue fazer o dia ficar mais ameno. E você aprende a não deixar os outros roubarem a sua energia. Porque você começa a entrar em contato com você, a se conhecer, a ver os sinais do seu corpo que ele manda para você. Às vezes eu não consigo, às vezes na minha meditação eu não consigo entrar, não consigo relaxar, mas eu faço, eu não deixo de fazer. Rotina é isso, é fazer mesmo sem vontade. É isso que eu tenho que vocês entendam. Ah, não estou com vontade, não, faça. Né? Mesmo sem vontade, mesmo sem relaxar, faça, porque o cérebro vai entendendo que aquilo é importante para ele, até ele acomodar e virar coisa natural.
Virar um hábito, que é como escovar os dentes, é um hábito, né? Tomar banho é um hábito. Me corrige. Quando a gente diz não deixa o outro roubar a tua produtividade, nem sempre o outro é uma pessoa. Exato. O outro é o nosso pensamento. É o nosso Isso. pensamento que nos dá rasteira, é a nossa fragilidade, é o nosso medo. Não é isso, César? Exato. Porque assim, é tudo aquilo que me rouba do essencial, né? É tudo aquilo que me rouba do foco que eu planejei. Então, o outro não é, né? Ele pode ser o celular, Sim. né? Ele pode ser um vício ali que eu tenho inteiro. O outro pode ser meus pensamentos que viajam. Então, quem tem que perceber? As emoções, vamos fazer uma analogia. É como se fossem nuvens. Sim. Imagina a nuvem. Ela passa. Tá claro? Então, ela passa. E os nossos sentimentos é como se fossem as ondas do mar. O tempo elas vão e voltam, vão e vão, é um vai e vem constante. Então, quando eu aprendo a lidar com ele, que ela vai e vem, e quando eu compreendo que a minha emoção, ela vai passar, o que eu não posso é chamar a emoção para tomar café comigo. Ela vem, eu entendo, compreendo, cumprimento e deixa ela embora. Não convide a emoção para tomar café com você. Me chama que eu vou. Né? Não precisa chamar a emoção. Chama que eu vou dar um cafezinho aí. Aquele café da tarde, no final do dia, lá nas docas ou naquele novo ali perto do porto. Ver o Pensou rio, coisa boa? Uma tapioca no Ver o Rio, né, Ana? Me chama que eu vou tomar uma tapioca, tomar um cafezinho no Ver o Rio. Mas não deixa a emoção estar lá no cérebro, não deixa ela ficar, não fantasie. Dê tchau para ela, cumprimente e venha outra, tá ok? É verdade. Então é isso mesmo. César, eu não tenho palavras para mais uma vez te dizer muito, muito, muito obrigado. Gente, sigam o César, procurem ele nas redes sociais. Eu vou deixar o endereço dele de Instagram, o YouTube, tudo direitinho. E vamos lá, que a gente só está com 27 segundos. Eu que agradeço o carinho de vocês, um beijo no coração de cada um. Obrigado pela oportunidade de compartilhar o conhecimento, que essa é a minha meta de vida, né? Obrigado, Tayana, pelo convite. Obrigado pelo Noboro. O Noboro foi o primeiro que me convidou, abriu as portas. Depois a Michele, mais o Fernando de Uberaba, com segunda live. Beijo. E agora você. E a próxima, com o Anderson.